Boa tarde a todos que nos acompanham através do Facebook Live. Sejam bem-vindos à nossa primeira conferência virtual da Embaixada dos Estados Unidos na Praia, no tema A Essência do Jornalismo em Tempos de Pandemia. Cumprimento a todos e desejo-vos boa saúde, assim como as vossas famílias, neste momento de confinamento por causa da COVID-19. Vamos continuar a seguir as orientações das autoridades. Não fica na casa, como eu aqui. Queria agradecer ao Sr. Jeremias Furtado, vice-presidente da AJOC, por mais esta colaboração, o que mostra o forte compromisso da AJOC na realização desta ação muito importante no momento em que a COVID-19 se tornou um problema global. Agradeço e saúdo o conferencista Sr. Bill Hinchberger, que é jornalista, editor e consultor, que aceitou o convite para partilhar conosco conhecimentos e experiências sobre o papel do jornalismo durante uma pandemia e não só. Nós vemos com preocupação que alguns países usam a crise da COVID-19 para aumentar restrições à liberdade de imprensa. Felizmente, não é o caso de Cabo Verde. A transparência, a liberdade de expressão, incluindo a de imprensa, é crucial para uma resposta eficaz à COVID-19. Em relação a Cabo Verde e Estados Unidos, como diz há dias o vice-secretário para os assuntos africanos, embaixador Tibor Nagy, somos dois países que fazem da democracia e da liberdade de expressão e comunicação uma forma de ser e de estar. E estando perante uma situação nunca antes vivida em Cabo Verde e no mundo, é muito importante debater o papel e os desafios do jornalismo e da imprensa em geral. Por isso, não tenho dúvidas de que esta conferência trará ganhos significativos para a cidadania e para a classe jornalística, mas também para o cidadão comum. Estou convencido que, com o conhecimento e experiência do Sr. Bill Hinchberger e com a vossa participação ativa, com conhecimentos mais aprofundos sobre o papel dos jornalistas em tempo de crise. Para terminar, gostaria de desejar a todos um bom debate e que façam desta ação uma boa jornada de reflexão. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Sr. Embaixador dos Estados Unidos em Cabo Verde. Muito boa tarde. Sr. Embaixador dos Estados Unidos em Cabo Verde, é para dizer que nós já que agradecemos essa disponibilidade sempre manifestada pela Embaixada dos Estados Unidos em prol do jornalismo. A Embaixada tem sido um grande parceiro nosso. Nós agradecemos, também agradecemos a presença do Sr. Bill Hinchberger, por querer compartilhar connosco um pouco da sua experiência, e estamos cientes que todos sairemos aqui a ganhar com esta conversa. Só para dizer às pessoas que nos estão a assistir que poderão participar também através dos comentários nas páginas do Facebook, tanto da Embaixada como também da AJOC. Então contamos com a vossa participação. Sem mais delongas,
queria apresentar o conferencista, que é o Bill Henchberger, que é um jornalista, freelancer, escritor, consultor em mídia e comunicação, com experiência numa variedade de tópicos. É atualmente diretor da consultora Henchberger, uma empresa que presta serviços de consultoria, contribuindo também com artigos para agências noticiosas internacionais. É considerado como um especialista em assuntos da América Latina e particularmente do Brasil, país onde viveu por mais de 2 décadas. Henchberger é editor, fundador do premiado guia online Brasil Max, tendo escrito o guia National Geographic Traveler Brasil, publicado este ano. Devo dizer também que é fluente em português e que já esteve em Cabo Verde há cerca de 4 anos, mas penso que ao longo da sua conversa vai-nos falar da sua experiência tida aqui em Cabo Verde. Sem mais delongas, passo a palavra ao senhor conferencista. Bom, obrigado, Jeremias, obrigado, embaixador. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu fiz muitas amizades em Cabo Verde. Eu estava lá por pouco tempo, mas de fato eu mantenho muitas ligações com, principalmente os jornalistas que eu conheci durante minha visita. E então estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu vou passar para o... Tem uns slides aqui. Eu vou falar por uns 20 minutos, mais ou menos, e depois o Jeremias vai estar recebendo as perguntas dos participantes e depois a gente vai ter um pouco de debate. Então, deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Então, vamos aqui. E, voilà. Então, está todo mundo vendo o slide? Está vendo o slide, Jeremias? Certo? Tá bom. Então, a essência do jornalismo em tempos de pandemia. Eu sou jornalista independente. Eu estou sendo contratado, recebendo por essa palestra, por uma entidade do Departamento de Estado, que seria o Ministério de Relações Exteriores dos Estados Unidos, que chama Africa Regional Services, Serviços Regionais da África. Eu moro em Paris, eu sou correspondente internacional, entre as outras coisas que Jeremias falou, e eu tenho feito alguns trabalhos na África e muito trabalho, como ele falou, também na América Latina. Então, agora tem que a gente faz para... ok. Bom, aí que sou eu, meu Twitter, LinkedIn, se alguém quer fazer contato comigo depois no LinkedIn ou por e-mail, por favor, pegue essas informações e entre em contato comigo. Se alguém quiser colocar isso no Twitter, eu inventei esse hashtag Pandemia Jornalismo. Também tenho a identidade lá da embaixada, do Africa Regional Services, que, como falei, é a entidade do Departamento de Estado com quem eu trabalho diretamente. E meu Twitter é @Henchberger, meu sobrenome. Bom, desculpa. Então, o jornalismo, o que é jornalismo essencial durante a pandemia? Essa coisa toda tem, especialmente quando a gente está confinado em casa, especialmente com todas as mudanças na vida tão rapidamente, a gente está reavaliando muita coisa em nossas vidas, e não nossas vidas pessoais, nossas relações com nossas famílias, com nossos amigos, e também nossa vida profissional, que realmente é o jornalismo essencial. Quer dizer, a gente está falando o que é um trabalho essencial. O trabalho essencial é a pessoa, não só no hospital, mas também que trabalha no supermercado, porque a gente precisa comer. O trabalho essencial é também a pessoa que recolhe comida no campo, porque a gente precisa comer. Algumas outras coisas que a gente achava bacana não são essenciais. Então, é interessante a gente pensar em que é essencial do jornalismo nessa época. E
exatamente a gente tem que ver que o público realmente precisa saber. Tem um monte de outras coisas que a gente faz que talvez não seja tão importante. O que é essencial para o público saber? Primeiro, antes de seguir, eu queria enfatizar que eu sou jornalista independente. Eu não sou empregado do governo dos Estados Unidos. E mesmo que isso este evento é patrocinado pelo governo dos Estados Unidos e a embaixada, eu não falo no nome do governo dos Estados Unidos, eu falo meu nome. E se tem jornalistas aí que querem escrever uma matéria sobre o que acontece aqui, tudo bem, só que precisa me citar como Bill jornalista e não representante do governo. Preciso deixar isso claro porque é muito importante. E uma outra coisa que é interessante que o governo, a gente está falando da liberdade de imprensa, ninguém falou comigo o que eu deveria falar ou não. Eu vou falar o que eu acho. E se alguém faz uma pergunta, talvez, enfim, eu vou responder honestamente também. Bom, 20 minutos para fazer isso é impossível falar. A gente tem tanta coisa para falar. Então, eu estou acompanhando muito nas redes sociais e nos grupos de jornalistas globalmente, o que está acontecendo com essa cobertura do Covid-19. Eu tenho participado em vários webinars ao respeito. Então, eu vou trazer um pouquinho da minha experiência nesse sentido e também como um velho jornalista, eu vou integrar isso dentro da coisa geral. Primeira coisa que você tem que saber, que às vezes a gente agora está isolado em casa, a gente está isolado, talvez algumas pessoas estão indo na redação, mas muita gente está ficando em casa. Você está num país relativamente pequeno. Às vezes, você pode se sentir isolado, mas você não está sozinho. Tem gente trabalhando nisso no mundo inteiro. É a primeira vez, talvez na história do mundo, onde todo mundo está olhando para a mesma coisa na mesma hora. Então, isso cria muitas oportunidades para a gente, como jornalista, de colaborar com pessoas em outros lugares. E uma da parte que nos próximos slides, eu vou falar um pouquinho mais disso. Esse slide aqui é da universidade nos Estados Unidos que chama Johns Hopkins. Fica eu acho que fica no estado de Maryland, perto de Washington, D.C., perto do capital. E eles têm um programa lá muito forte em termos de saúde pública. E quando começou o Covid-19, eles começaram a fazer este serviço de dizer o número de casos e o número de mortes para todo o país do mundo. Então, este slide ali, eu peguei ontem a informação que eles tinham sobre Cabo Verde. E você pode ver ali a tendência da curva até enquanto eles tinham duas mortes. Eu não sei, possivelmente tem aumentado, mas eles têm... Isso é só um exemplo das coisas que existem no mundo que a gente, como jornalista, pode aproveitar. Também tem uma coisa que chama Aliança Internacional dos Checadores, e eles têm um projeto especificamente para a Covid-19. E uma vez que um dos fundadores desse projeto é uma brasileira, desde o início tinha o serviço em português. Então, quando você está com um boato que você não sabe, se você toma tal chá que vai ser protegido, ou qualquer coisa assim, alguém provavelmente em outro país já foi verificar isso. E este grupo de jornalistas, verificadores, de checadores que eles chamam, eles estão vendo essas coisas. Então, você não precisa necessariamente
ir pesquisando de zero essas coisas. Vai lá, entra no site dessa aliança e vê se alguém já pesquisou sobre esse milagroso chá ou qualquer coisa. É uma coisa que é muito, muito, muito importante e muito útil para jornalistas. E é importante que você verifique isso. Esse parece um monte de palavras, mas eu queria colocar essas palavras porque eu peguei isso com o Sindicato de Jornalistas do Brasil. E são projetos em português que fazem o famoso fact-checking, a verificação dos fatos. Logicamente, a informação que eles vão ter é mais forte no Brasil. Mas eles estão também vendo coisas internacionais e, logicamente, existe uma possibilidade de fazer uma parceria, especialmente uma vez que vocês falam a mesma língua. Esse grupo aqui, o International Fact Checker, segundo lá na lista, é dessa gente, dessa aliança de checadores de Covid-19. E eles estão trabalhando internacionalmente. Eu tenho toda certeza se ou o sindicato, algum órgão de imprensa, alguns órgãos de imprensa de Cabo Verde quisesse entrar em contato com eles e fazer uma parceria, teria muita boa vontade do lado deles de incluir vocês. Eu não perguntei isso para eles, mas eu vejo pelo jeito que eles falam e tudo que eles estão e já têm colaboração no mundo inteiro. Então eles adorariam, eu acho, abrir para vocês. Então depois eu acho interessante vocês olhar para essa lista, é muita palavra agora, mas como falei, eu queria colocar toda essa informação porque eu acho que vai ser útil. Agora eu falei que a gente está repensando tudo. Agora está todo jornalista virou um repórter de saúde. Ou, uma vez que a gente está com esse lockdown, situação de ficar em casa, a economia também está sofrendo. Então, ou todo mundo está fazendo economia, ou todo mundo está fazendo saúde. E virou até o clássico, porque no mundo inteiro, os repórteres de esporte não tem mais o que fazer, não tem mais jogo, né? Então, muito das pessoas que normalmente fazem cobertura de esporte viraram repórteres para a pandemia. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção é que isso é informação em português. Eu coloquei esse link aí. Tem o Fórum Global de Reportagens sobre a Crise de Saúde, ICFJ, que é o International Confederation of Journalists. E eles têm também, o serviço deles é em inglês, francês, espanhol e português. E eles fazem também, tipo, webinars como esse que a gente está fazendo, com um pouquinho de especialização, ou fazem uma entrevista com pessoa da ONU, do WHO, da Organização Mundial da Saúde. E então é uma outra forma. Eles têm um grupo no Facebook e vocês, como jornalista, podem entrar lá. Quando eles fazem uma coisa, o webinar, alguma coisa, fica registrado, então você pode voltar e ver essas coisas. É um outro recurso muito, muito importante. Agora, jornalismo é jornalismo, né? Tem muito de se fala de desinformação, a gente fica falando de fake news, a gente precisa, nessas horas, voltar para o básico. Então, sempre eu lembro o básico. Esses são os que a gente chama os 5 Ws e 1 H em inglês. Em português é diferente, mas é o fundamental do jornalismo. E a gente precisa voltar. Cada vez que você escuta um boato, cada vez que você está procurando informação que você não tem certeza, volta para essas questões principais do início. Quem
que, quando, onde, por quê, como. É só isso. A gente não precisa ficar fazendo cada vez mais complicado. Vamos ficar com a parte mais simples. Vamos ficar com o que o público realmente precisa. Se a gente não faz nosso trabalho, especialmente hoje em dia com a mídia social, se tem um vácuo, os boatos e outras coisas vão preencher o espaço. Então, a gente precisa estar sempre tentando colocar informações confiáveis para nossos leitores e ouvintes e telespectadores. E também a gente tem que reconhecer o fato que isso é tudo novo. Então, a gente entrevista um cientista hoje, parece que é isso, mas eles estão pesquisando uma vacina, então daqui uma semana é outra história. A gente precisa falar para nossas audiências que é assim que a ciência funciona, que assim que a medicina funciona, que a gente vai buscando mais informações. E não que a gente está mentindo, é que a gente está falando hoje o que todo mundo acha hoje. E pode ser, com as evidências que vêm a seguir, vamos dizer, no início falaram que as crianças eram mais resistentes enquanto Covid-19. Mas agora, 3 meses depois, está tendo algumas evidências que algumas crianças estão tendo problemas muito graves. Então, no início, a gente tinha alguma informação que parecia certa. E agora, algumas coisas podem estar mudando. A gente precisa preocupar com o jargão. A gente está falando, às vezes, mesmo se você é um especialista em saúde e tal, isso é uma coisa muito específica. A gente está falando de ventiladores, estamos falando de testes, vamos falando dessas coisas. O teste é feito de uma certa forma. Se o teste é confiável ou não. Tem todas essas coisas que a gente precisa entender. Se a gente não entende, não sente mal, pergunta para o profissional, seja cientista, seja médico, seja enfermeira, qualquer coisa. Por favor, explica para mim. Eu não sou especialista. Por favor, explicar para mim. Porque eu preciso explicar para mim ao público. Uma outra coisa interessante é tentar focar no lado humano. Ninguém está muito interessado, de fato, se tem 20 ventiladores, ou 30, ou 40, ou 100, ou qualquer coisa. As pessoas querem saber se ele chega lá, ou sua avó deles chega lá no hospital, se vai ter ventilador. Então, tenta explicar nesta forma. A gente tem X pessoas entrando no hospital e desses X, 5% são graves e vão precisar de ventilador. Com os números como estão, vai dar certo os ventiladores ou não vai dar certo. Quer dizer, são coisas que o público quer saber. A gente tem que ter a preocupação, ficar com a precisão que a gente está falando. Estou falando de cura, você está falando de vacina, você está falando de tratamento, você está falando de cura. São coisas diferentes. A gente não pode misturar essas coisas. A gente tem que deixar isso claro para o público. E também a gente precisa dar checagem. Eu já coloquei ali umas formas que pode fazer parcerias e colaboração com pessoas, entidades jornalísticas no exterior e no mundo, mas a gente sabe que muita gente está falando coisa muito estúpida e a gente precisa ter cuidado de como a gente lida com isso, porque quando você, mesmo que você faça uma coisa dizendo fulano está errado, você está divulgando o que fulano está dizendo. Então, você tem até presidentes aqui, o presidente da Madagascar, que acha que tem esse que ele tem lá, que é uma coisa milagrosa, que é uma coisa tradicional deles lá, mas que não tem nada a ver.
teve muitos boatos sobre a influência do 5G, do telefone celular, que não tem nada a ver. No Irã, que, desculpa, coloquei em inglês aí, eu vou precisar corrigir isso, mas houve uma boato na internet que dizia que se você tomava álcool puro, não álcool, whisky, cerveja, álcool puro, aquele que vem na garrafa, que isso fosse ia proteger você. E isso foi totalmente maluco, mas algumas pessoas tomaram e morreram. Então, a gente precisa combater todas essas coisas malucas que estão saindo, inclusive de pessoas de destaque em termos políticos. No 5G, tinha um ator americano, Wesley Harrelson, eu não lembro o nome dele, mas Woody Harrelson. E ele falou dessa coisa do 5G, começou a entrar no Twitter dele e ele divulgou todas essas coisas. Eu vou começar chegando no final. Eu tenho algumas mais informações para a gente pode fazer nas perguntas e respostas. Enquanto procurar fontes, é a mesma coisa. Quando eu falei de voltar para as raízes, a gente tem que voltar para as raízes também, de novo, em procurar as fontes. E a única coisa que eu queria dizer nesse sentido é que, como essa coisa é internacional, tem muitas... seria um pouco diferente, talvez, de uma matéria normal. Você pode procurar gente no exterior, nos Estados Unidos. Por exemplo, eu falei do Johns Hopkins, que é a universidade nos Estados Unidos, que tem um departamento de saúde pública muito forte. Você tem na Harvard. Eu fiz faculdade em Berkeley, eles também têm, na Califórnia. Você pode procurar essa gente, e tem gente nesses lugares que falam português, e tem gente nesses lugares que fazem pesquisa na África e tudo. Então, são fontes interessantes que, de repente, na primeira hora, você não pensa nessas pessoas. Mas essa pessoa, como estamos fazendo essa coisa com o governo, quer dizer, isso é uma coisa da embaixada, patrocinado pela embaixada, e eu estou falando das coisas dos Estados Unidos, mas existem outras na ONU, existe na Europa, existe na China, existe em outros países da África, existe na América Latina. Para vocês que falam português no Brasil, a USP, que é a Universidade de São Paulo, é muito forte, tem gente lá que pode ajudar. Eu não vou aprofundar muito no número de fontes. Outra coisa que a gente precisa preocupar muito é a linguagem que a gente usa quando a gente descreve coisas, especialmente quando a gente está falando de grupos étnicos ou imigrantes ou pessoas mais vulneráveis e coisas. Isso, por exemplo, tinha na Índia deu muito problema, como vocês devem ter visto, isso está acontecendo mesmo antes da crise da Covid, com o hindu e com os muçulmanos, e com o Covid foi incentivado algumas violências contra os muçulmanos lá. Então, a gente, como jornalista, precisa ter muito cuidado da forma que a gente descreve as pessoas com respeito, não usar termos pejorativos, essas coisas. Eu acho que eu vou mais ou menos terminar com isso, porque é uma coisa em termos da desinformação, são basicamente 3 formas. E como jornalista, a gente precisa... quer dizer, 3 formas em termos de Covid-19. Logicamente, tem um monte de formas de desinformação. E como tem muita desinformação por aí, a gente precisa estar consciente dessas coisas. Uma é a falta de informação e dados, porque isso é tudo novo. A gente não tem informação, a gente não sabe nada. A única coisa que a gente sabe é que a gente não sabe. Então, a falta de informação e dados são complicados e isso pode levar para a desinformação. Tem outra coisa que as pessoas querem ajudar, então eles começam a colocar coisas na internet
se você toma esse chá, você vai ficar melhor. Ou, sei lá, tem várias coisas que está colocando, mas só que essa informação não é confirmada. Então, isso é complicado. E o outro final, que a gente pode colocar em ideologia, no caso, em alguns países que estão culpando os imigrantes, enfim, grupos étnicos diferentes, grupos, enfim, os grupos normalmente, os grupos que o grupo dominante do país vai culpando as pessoas mais fracas. Normalmente acontece isso. Mas uma ideologia, isso até de certa forma de propósito. Então, eu acho que eu vou mais ou menos parar por aí. Só que esse último aqui, que eu sei que tem muita gente que perguntou, eu recebi algumas perguntas antes, sobre liberdade de imprensa e transparência. E isso é uma coisa, é um grupo que chama o IPI, o Instituto Internacional da Imprensa, em inglês é o International Press Institute. E eles estão, entre as outras coisas que eles fazem, eles estão vendo as violações contra a liberdade de imprensa no mundo inteiro. E você vê, se você olha com cuidado aí, não é só nos países onde são sistemas fechados com ditadores, essas coisas, que também na Europa, também nos Estados Unidos e outros lugares onde está tendo violações da liberdade de imprensa. Mas uma outra coisa que eu queria dizer também, enquanto liberdade de imprensa, é que esse problema começou na China e depois passou o segundo país que foi mais fortemente afetado, era o Irã. E esses dois países não têm liberdade de imprensa. E isso atrasou muito a nossa reação como o mundo, a nossa reação global. E, gente, isso enfatiza a necessidade da liberdade de imprensa. Então, eu sei que a situação em Cabo Verde está mais ou menos razoável, mas a gente precisa estar sempre atento para isso. Então, eu vou parar por aí, eu vou passar para Jeremias e vamos para as perguntas e respostas. Muito obrigado, Bill, por esta apresentação. Nos comentários estão a entrar muitos comentários de pessoas a congratularem-se com a iniciativa. As pessoas estão a gostar, mas não vamos perder assim muito tempo. Eu queria só começar por uma questão. É aqui, por causa desta pandemia, então muitos muitos países declararam o estado de emergência, o que de certa forma acaba por reforçar o papel dos governos por via da excepcionalidade. E que desafios, queria que o Bill nos ajudasse a entender, que desafios se colocam ao jornalismo nestas situações, nomeadamente na promoção da transparência dos atos do governo? Isso é uma questão muito importante. E a gente precisa, como jornalistas individuais, como órgão de imprensa e como sindicato, nossos grupos, a gente precisa ficar muito atento para isso e se haja qualquer problema, a gente precisa trabalhar não só no nível nacional, mas no nível internacional, com os grupos tipo Repórteres Sem Fronteiras, ou nos Estados Unidos tem o Committee to Protect Journalists, o Comitê para Proteger Jornalistas. Essas entidades são estabelecidas justamente para cuidar desses assuntos, para tentar defender os jornalistas. Então, se houver qualquer problema, a gente precisa botar a boca no mundo e falar. E enquanto, se a gente está num lugar que seja um pouquinho mais tranquilo, seja Cabo Verde, seja França, onde eu estou agora,
A gente precisa dar solidariedade para nossos colegas em outros lugares onde está mais complicado. Porque se a gente não faz, mais ninguém vai fazer. Muito obrigado, Bill. Agora vamos passar para as questões colocadas pelos internautas. Tem uma jornalista, Gunga Tolentino, perguntou o que pensa, ela está a perguntar sobre os impactos das fronteiras na futura circulação de pessoas entre países. Acha que os jornalistas têm algum papel na sua forma de falar desta matéria? Logicamente, isso é uma pauta. Eu não sei, vocês não usam pauta aí, né? O que vocês falam quando as matérias que vocês vão fazer, né? Mas isso é um assunto que a gente precisa ver. Pode ter motivos para fechar um aeroporto, fechar uma fronteira neste momento. Na França, hoje, terminou o confinamento, que eles chamam aqui, oficial, que a gente tinha por uns 6 semanas. Muitas outras coisas estão fechadas, mas a maioria das lojas abrem hoje, as pessoas podem circular. Só que vai ter uma restrição ainda de 100 quilômetros da sua casa, a não ser que você tenha algum motivo muito importante. Então, existem motivos para a gente aceitar restrições às nossas liberdades pessoais e civis e tal, para a gente colaborar e, de repente, não viajar para outro país, alguma coisa assim. Mas é nosso papel como jornalista de ir até a fronteira e ver que ninguém está sendo abusado, que ninguém está sendo desrespeitado, que não tem nenhuma violência contra alguém. Se tem uma pessoa que é cidadão de Cabo Verde quer voltar para casa, como isso funciona. Quer dizer, a gente precisa, como jornalista, estar olhando para essas coisas, absolutamente. Certo, Bill. Se não vais fazer muito tempo, a jornalista Dulcineia Ramos perguntou e o que fazer quando temos problemas com as fontes para confirmar uma informação, sobretudo em tempos de pandemia? Como eu falei, a gente precisa voltar para o básico, né? Mesmo que talvez seja um novo assunto por definição, um novo assunto para todo mundo, que é uma coisa recente, os últimos 3 meses. Mas, mesmo que você não tenha experiência fazendo cobertura de ciência, mesmo que você não tenha experiência fazendo cobertura de saúde ou economia, agora que é outro assunto que é prioritário, mesmo que você não tenha experiência nessas coisas, que você precisa procurar as melhores fontes, procurar fontes múltiplas, não acredita só em uma pessoa ou uma fonte ou uma informação, vai verificar, falar com várias pessoas, pega os documentos, se os documentos existem, essas coisas. É o jornalismo básico. De fato, se fala de formas especializadas de jornalismo, etc. e tal, a gente volta para o básico. A gente volta para os 5 Ws e o H, e a gente volta para ter as fontes confiáveis e fontes múltiplas, e verificar, questionar. A única coisa que eu diria nesse caso, que são assuntos que são mais, às vezes, mais técnicos, pergunta para a sua fonte. Diz, olha, desculpa, eu não sou especialista nisso, por favor, explica para mim. Eu acho que a gente tem que ter humildade de dizer isso. Eu faço muita coisa sobre ciência e saúde. E isso que eu falo com o médico, eu vou entrevistar no médico, eu falo, desculpa, eu não sou médico, não fiz a faculdade de medicina. Por favor, explica isso para mim devagar, ponto a ponto, para mim poder estar correto na minha matéria.
faz isso. Obrigado. A jornalista Carla Lima escreveu o seguinte: em Cabo Verde, temos visto que qualquer notícia que não agrada ao governo é logo considerada como sendo tentativa de perturbar a luta contra a Covid. Como fazer para que o público entenda que a luta contra a pandemia não suspende o papel do jornalista como fiscalizador dos poderes? Como já sabemos, isso não é só agora com a Covid-19, é que tem tido uma tendência de certa parte do público no mundo inteiro de desacreditar no jornalismo. E isso é um problema que a gente está tendo há muito tempo. Isso só está sendo, quer dizer, não aconteceu antes dessa crise. Eu acho que eu ia voltar para o outro lado disso, que isso é uma oportunidade para a gente de dar informação confiável e de dar informação baseada na ciência e nos fatos e realmente que as pessoas precisam dessa informação e querem essa informação. Como é importante, é uma coisa literalmente de vida e morte, né? Então, se a gente pode fazer um bom trabalho de chamar atenção às coisas que são confiáveis e que a gente pode confirmar, é uma oportunidade para a gente como jornalistas, ou jornalismo como geral, de reconquistar um pouco da confiança que tem sido perdido nos últimos tempos. Certo. A jornalista Margarida Fontes também está a nos acompanhar e comentou o seguinte: no meio de uma pandemia, principalmente em países frágeis como o nosso, como diversificar as fontes para além das fontes oficiais, sem sermos nós, os jornalistas, acusados de estar a promover o pânico e a desinformação. Ela quer saber que cuidados e que caminhos o jornalista deverá priorizar. Para achar fontes. Bom, tem as fontes óbvias, que são nos hospitais, por exemplo, os médicos, as enfermeiras, as pessoas do Departamento de Saúde Público do governo e talvez não só no nível nacional, mas também no nível municipal. De repente, mais perto do, por exemplo, procura de repente o pessoal do hospital ou na municipalidade antes do pessoal nacional. São eles que estão realmente na linha de frente para fazer essas coisas. Agora, para o outro lado, que você quer pegar outras informações e confirmar e comparar com o resto do mundo e tal, você tem a ONU, a Organização Mundial de Saúde, você tem as universidades nos Estados Unidos e outras partes do mundo que têm especialistas em saúde pública e especialistas em saúde pública na África. Se eu fosse na África também, com experiência com HIV e com Ebola, tem pessoas que estão, de repente, na África, mais capacitados de falar desse tipo de coisa do que em outros lugares do mundo. Então, utiliza a experiência que teve com Ebola, com HIV, para adiantar seu trabalho com Covid-19, porque, de certa forma, como é um problema de saúde pública que você pode adaptar algumas das formas que você trabalhou nesse sentido. Muito bem. O jornalista Daniel Almeida perguntou: nesses tempos de pandemia, há uma certa tendência para confundir jornalismo com propaganda.
Qual é a fórmula para evitar esta confusão? Voltando, mais uma vez, eu sei que eu vou me repetindo, mas a gente, mais uma vez, precisa voltar para os fundamentos do jornalismo. O bom jornalismo, verificar os fatos, falar com várias pessoas. Pega e verifica quando aconteceu. Se uma pessoa poderosa ou com influência fala uma coisa, não aceita simplesmente o que essa pessoa fala, mas verifica se tem alguma coisa de valor aí. Só o fato que um político ou uma pessoa de influência na área cultural, alguma coisa, fala uma coisa, não quer dizer que tem valor. A gente precisa verificar tudo. E usar essas coisas que eu falei, usar essas parcerias com os grupos já existentes para ver se eles já verificaram alguma coisa. Você não precisa começar necessariamente do zero, porque outra gente já está trabalhando nisso. Muito bem. Mas as perguntas não param de chegar. Isto mostra que, de facto, a conversa está sendo interessante. A jornalista também, a Rosana Almeida, comentou que estratégias devem ser adotadas pelos órgãos de comunicação social quando em causa está a saúde pública. Qual é a melhor abordagem? Bom, é uma pergunta bem geral, uma pergunta importante, mas é uma pergunta geral. Eu acho que a gente precisa procurar as informações que o público precisa. Voltando para o título desse evento nosso aqui, qual é a essência do jornalismo nesta fase das nossas vidas? A saúde pública é importante. Agora, falando de saúde pública, por que a gente está confinado em casa? Por quê? Porque a gente tem que falar isso que coisa abaixar a curva, né? Mas por que a gente precisa abaixar a curva? Não é necessariamente que as pessoas vão não ficar doentes. Se você baixa a curva, isso não diminui necessariamente o número de pessoas infectadas. Diminuir o número de pessoas que vai no hospital cada dia, para fazer que os hospitais tenham capacidade de lidar com isso. Qual a lição que a gente deveria pegar com isso? A gente não estava preparado. São várias lições. Uma das lições é que a gente não estava preparado. Com saúde pública, nenhum país no mundo estava preparado. Agora, a gente tem alguns exemplos onde fica um pouco melhor. Coreia do Sul, que é o exemplo que todo mundo dá. A Alemanha, por exemplo, tinha muitas infecções, mas muito menos mortes, porque eles estavam um pouquinho mais preparados. A gente pode dar outros exemplos. O Taiwan é outro exemplo que mais ou menos reagiu bem. No início, Hong Kong, mas agora parece que ficou um pouquinho mais complicado. Tem alguns outros exemplos. Mas quando a gente pensa na saúde pública no futuro, isso não vai ser o último. A gente está com questão de mudanças climáticas e poluição e essas coisas, a gente vai ter mais problemas desse tipo. Então, nosso sistema de saúde pública tem que estar preparado. E como jornalista, a gente deveria apontar isso e deixar como nossa forma de fiscalizar o governo, porque o governo não investiu nisso. Muito bem. Eu queria só responder aqui ao comentário do internauta Júlio de Carvalho. Penso que as questões que o Júlio, que o internauta está a colocar, têm a ver mais com a embaixada para responder. Por isso é que não estou a colocar estas questões,
mas acredito que... Bom, enquanto você procura aí Sim, mas vamos avançar, vamos avançar. certo. Não, mas eu posso acrescentar alguma coisa. Eu não vou falar em nome da embaixada, mas a maioria dos participantes provavelmente são jornalistas e existe existe um representante de comunicação social dentro da embaixada. E se vocês têm alguma pergunta sobre a atuação da embaixada, a atuação dos Estados Unidos, ou relações Estados Unidos e Cabo Verde nesse sentido, ou qualquer outra coisa ligado com qualquer coisa oficial dos Estados Unidos, tem gente dentro da embaixada cujo papel é responder por isso. Então é só entrar em contato com eles e com certeza eles vão responder. É isso mesmo. Então vamos avançar. Tem a pergunta do Carlos Santos, que diz, no contexto em que os governos veem os seus poderes reforçados, a posição da Justiça, Trabalho e Migrações, Parlamento... Mas é basicamente tem muito a ver com a primeira questão feita, que ele quer saber sobre que papel desempenha a imprensa neste contexto, no processo do check and balance. Em termos de fiscalização do governo e das pessoas poderosas, porque não é só o governo, né? Nosso papel, nos Estados Unidos se chama que o jornalismo é o quarto poder do entre aspas, do governo, né? Você tem o presidente, que é o executivo, você tem o Congresso, que é o legislativo, e você tem o judiciário, e o quarto poder é o jornalismo, que fiscaliza todo o resto. Então, a gente tem que, em tempos de crise, a gente precisa aumentar nossa vigilância nesse sentido. E o que o governo está fazendo? Porque eles estão gastando dinheiro assim? Porque eles estão... E você vai ter falta de transparência mesmo nos países democráticos. Por exemplo, eu sou da Califórnia. Muita gente pensa... Nos Estados Unidos, como todo mundo sabe, são 50 estados. E é normal até que os governadores tenham tomado iniciativa. Então, tinha muito mais, especialmente no início, muito mais ação em termos de combater a Covid-19 no nível estadual do que o nível federal. O governo da Califórnia foi mais ou menos elogiado, mas também tem feito algumas coisas. Por exemplo, ele comprou umas máscaras da China por um valor que as pessoas acham absurdo, só que pagando muito mais que deveria. Aí ele não quer falar de quanto que era, porque isso vai fazer ele denegrar a imagem dele. Então, até nas situações onde você está num país mais ou menos democrático, com pessoas que estão mais ou menos tentando fazer a coisa certa, você vai ter situações onde vai faltar transparência e os jornalistas precisam correr atrás e cobrar e passar essa informação para o público. Certo. Uma outra internauta, também jornalista, Joana Olinda Miranda, escreveu o seguinte: em tempo de crise, todos querem o país unido em torno da causa, mas também é preciso questionar se algo não vai bem e informar corretamente. Como fazer isso? Mas a questão é o seguinte: o jornalista tem que ter algum cuidado ou apenas informar? Apenas que? Não entendi. Se o jornalista tem que ter algum cuidado ou apenas informar? Cuidado em divulgar... Eu não sei, cuidado, a gente precisa sempre ter cuidado, porque a gente tem que ter cuidado que nossa informação é correta. Agora, quando eu estava falando, por exemplo, a gente está fazendo checagem dos fatos, a gente descobre que um determinado boato é falso. Aí a gente tem que ter, eu acho que a gente precisa ter um certo cuidado se a gente divulga
esse boato, dizer esse boato é falso, ou a gente simplesmente ignora. Porque mesmo quando a gente coloca no jornal dizendo que está errado essa informação, a gente está redivulgando a informação falsa. Então, eu acho que a gente precisa pensar um pouco nessas coisas. Agora, esse caso do Irã, com esse grupo que eu falei, dessa aliança que está fazendo a verificação, quando essa informação sobre o álcool puro, o pessoal tomando isso e colocando isso na mídia social em Irã, e eles achavam melhor ignorar isso. Era melhor não redivulgar esta informação, nem dizendo que estava falso. Depois, mesmo assim, muita gente tomou esse álcool puro e morreu. Então, eles voltaram para trás e falaram, bom, a gente deveria ter falado que estava errado, em vez de ignorar isso. Então, é uma coisa que a gente está aprendendo, mas a gente precisa realmente pensar muito nessas horas. Certo. E agora eu vou aqui colocar uma questão mais daquela parte do financiamento. O financiamento tem sido apontado como uma das áreas críticas que há uns anos a esta parte do setor da comunicação social, sobretudo depois da crise de 2008. Então, na sua opinião, o que pode o Estado fazer para apoiar os médias independentes e privados? Tá, no meio de jornalismo e de mídia. Bom, eu acho que cada país precisa analisar como vai fazer isso e se vai ter uma influência pública ou vai ter algum tipo de incentivo para a iniciativa privada ou alguma coisa mista, porque você tem algumas situações onde você tem o exemplo clássico, o BBC na Inglaterra, onde é do governo, mas que funciona de uma forma independente. O número de casos do governo entrar e tentar influenciar o BBC é muito pequeno, porque os próprios jornalistas do BBC se defendem. E o próprio país, o público, espera que o BBC seja independente. Na França também você tem alguns órgãos públicos que também são razoavelmente independentes, mas já tem outros países onde estas entidades do governo são meramente de propaganda. Então, eu acho que cada país vai precisar ver como lidar com isso, e os cidadãos desses países têm que pensar muito em como que eles querem receber a informação que eles querem. Você vê na situação na China, onde não tem liberdade de imprensa, onde o governo controla quase tudo em termos da imprensa, que bem no início tinha um médico que estava vendo esse problema e queria falar e o governo não deixou, tentou abafar. Então, o apoio público é um debate que a sociedade precisa ter, mas não é necessariamente, você pode dizer que a mídia na China tem todo o apoio público possível, o governo paga tudo, só que o cidadão não está recebendo a informação que precisa. Então, a gente precisa analisar essas coisas e a gente precisa ter um debate como jornalista e um debate com o público e com a sociedade sobre essas coisas. Já que já falou do público, então queria que nos ajudasse também a entender o seguinte, é que muitos observadores e estudiosos do jornalismo dizem que a pandemia do coronavírus representa um grande desafio para o jornalismo, a começar pela diminuição da confiança que nele depositam ou vinham depositando aos cidadãos. Acha que finalmente esta crise veio demonstrar o quão importante é o papel da imprensa para a democracia e que ela
não pode ser comparada com as redes sociais e com os chamado jornalismo cidadão? Eu acho que sim. Eu acho que é uma oportunidade para a gente de mostrar como profissionais a gente pode fornecer as informações que o público precisa, que o cidadãos precisam, e que reforçar nosso papel na sociedade. Infelizmente, em muitos países do mundo, as coisas são muito divididas. E você pode olhar para... Bom, eu sou dos Estados Unidos, eu morei muito tempo no Brasil. Nesses dois países, a situação política é muito, muito dividida. Ou tem as pessoas que estão a favor do presidente em cada lugar e as pessoas que estão contra. Eles não falam entre si. Então, tem as pessoas nesses países que não confiam nos jornalistas ou confiam só uma televisão que eles gostam ou que eles acham que está ao lado deles, essas coisas. Eu acho que a questão do Covid-19 é uma oportunidade para a gente mostrar que não é o papel do jornalismo ser tendencioso, a favor ou contra necessariamente um político ou outro, mas de dar informações precisas para cidadãos, para ser bons eleitores, para ser bons cidadãos e essas coisas. E eu acho que isso é uma oportunidade para a gente provar nosso valor. Muito bem. Só mais uma questão antes de voltarmos para as perguntas do público. É que, de acordo com a Repórteres Sem Fronteiras, a pandemia da Covid-19 veio agudizar ainda mais os constrangimentos porque passa a imprensa em todo o mundo. Queria que o Bill nos respondesse quão decisiva poderá ser a próxima década para o jornalismo e para a profissão do jornalista no mundo, sobretudo em países vulneráveis como Cabo Verde. Eu acho que é muito complicado. E não é complicado só porque os governos vão tentar tomar mais controle. É também preocupante pela situação econômica. Porque o que vai acontecer? A gente vai sair disso e a economia vai estar horrível. E isso quer dizer que muitas empresas vão fechar, ou muitas empresas vão cortar, e entre as coisas que eles vão cortar é a propaganda, que vai para de grande parte para os meios de comunicação. Então, o dinheiro para o jornalismo vai ficar, bom, já estava ficando ruim e vai ficar pior ainda. Então, a gente tem o ataque direto por alguns governos e alguns políticos, e você tem ataque indireto que vem para o lado da economia, que vai cortar as verbas dos meios de comunicação. E isso vai ser muito complicado. Eu faço parte de um grupo que a gente está fazendo aqui, juntando com alguns jornalistas internacionais, de tentar fazer um projeto para revitalizar ou melhorar a cobertura internacional, que tem ficado muito, muito, muito reduzida nos últimos tempos. Então, eu estou me preocupando muito com esses assuntos, mas eu tento manter o otimismo, mas é um pouco complicado ficar otimista nessa hora. De fato, é meio complicado. Vamos agora voltar para as questões do público. Tem um internauta, Elísio Semedo, comentou o seguinte: estamos perante um caso novo e que, de facto, ninguém estava preparado. Como um jornalista poderá saber se pode ou não deve divulgar uma determinada matéria quando estiver também
em dúvidas do ponto de vista ético e deontológico. Desiste ou divulga? Bom, se você tem dúvida, você deveria falar com o seu editor, os colegas e ver o que você pensa. Ou você volta a procurar mais fontes e mais informações. Claro que ninguém deveria sair com matéria que não, se você não saiba se é correto ou não. Isso é óbvio. Eu sei que tem pressão, eu sei que tem que impressão muitas redações que precisa preencher o espaço no ar, preencher o espaço no jornal, qualquer coisa. Tem pressões de fazer as coisas e tem uns fechamentos que são complicados. Isso é uma coisa que o público não entende muito. A gente precisa correr muito para pegar fechamento, e a gente tem que fazer o melhor que pode até o fechamento, mas uma vez que o fechamento chega, já era. Mas a gente nunca deveria entrar no ar ou colocar alguma notícia que a gente não sabe que é correto. A gente tem dúvidas. A dúvida não deveria sair, deve ficar para o dia seguinte ou semana que vem, vai verificar mais. É a única forma de fazer o nosso trabalho de forma ética. Ok, certo. Então, voltamos às perguntas. Tem a internauta Lígia Pinto. Gostaria de ouvir a sua opinião sobre a sustentabilidade da imprensa privada neste período, no momento em que o Estado adota medidas especiais para apoiar empresas de todos os setores. Acha que poderia pensar alguma medida para os médicos? Penso que essa questão já foi mais ou menos respondida aqui, né? Eu acho que sim. Mas eu acho que uma coisa que você fala de sustentabilidade não é só econômica, sustentabilidade também é ecológico, do meio ambiente, do social. E a gente estava numa situação onde precisava dar mais atenção para os SDGs, não sei como que é em português, mas são as coisas da ONU que vão, nos próximos anos, tentar os alvos para melhorar a situação dos seres humanos e tal, e também das mudanças climáticas. A gente estava precisando ver isso, e a gente vê que esses fatores que a gente está falando, quem está morrendo são as pessoas que têm, que eles chamam de condições pré-existentes. Quem são as pré-existentes? Não simplesmente idade, são pessoas com pressão alta, são pessoas com problemas de saúde de outras formas. Então, a gente precisa cuidar dessas coisas. Porque, por exemplo, muita gente tem problema de pulmão, por causa da poluição do ar. Eles estão falando, alguns países, algumas cidades, especialmente no hemisfério norte, com essa questão de isolamento social, as pessoas não estão saindo mais e os automóveis não estão circulando, que a qualidade do ar melhorou muito e as pessoas estão morrendo menos. Quer dizer, a gente está perdendo pessoas para a Covid-19, mas a gente está ganhando pessoas pelo problemas cardíacos e de pulmão, etc. e tal. Então, isso faz todo uma parte de uma coisa inteira. A gente não pode olhar só sobre o Covid-19. Um dos fatores de risco, maiores fatores de risco, é se você mora em um bairro que tem ar muito poluído. Muito bem, Bill. Temos que encerrar daqui a pouco, temos mais 5 minutos, mas gostaria de encerrar. Ficaram algumas questões, mas infelizmente o tempo já não vai nos permitir que o palestrante responda a todas as questões. É agradecer as questões que foram feitas, pedir desculpas se não conseguimos aqui colocar todas as questões enviadas. Entretanto, eu gostaria de encerrar com esta questão. Na sua opinião, qual deverá ser o papel das organizações da classe jornalística
como é o caso da AJOC, Associação Sindical dos Jornalistas de Cabo Verde, na defesa e promoção da liberdade de imprensa e da dignificação dos profissionais de imprensa. Eu acho que as entidades da classe, que cada país é organizado de forma diferente, e eu não tenho muita informação do papel do sindicato em Cabo Verde, então não posso aprofundar muito em termos particulares, mas eu posso dizer de forma geral que as entidades de classe, que sejam sindicatos, sejam essas outras associações que a gente já falou, o Committee to Protect Journalists, e essas outras, são fundamentais. A gente precisa dar apoio um para o outro e essas entidades precisam defender a liberdade de imprensa, precisam defender a transparência, precisam defender os direitos humanos de modo geral, mas especialmente para os jornalistas que estão fazendo o seu trabalho. Eu acho fundamental o trabalho dessas entidades. Então, eu dou o maior apoio para o trabalho de vocês. Eu olhei um pouquinho do trabalho que vocês têm feito. Eu acho interessante. E vocês poderiam ser também um veículo para ajudar essas parcerias internacionais em termos de checagem. Em vez de cada órgão de imprensa, cada rádio, cada jornal fazer seu próprio sistema de checagem de informações, que vocês podem juntar alguma coisa aí no nível nacional e também fazer uma parceria no nível internacional. E eu acho que essas entidades de classe também podem servir como veículo para esse tipo de coisa. Certo, então fica a dica, já está anotado. Bill, só resta agradecer por ter aqui compartilhado conosco a sua experiência. Pelos comentários, estou a ver que não só os nossos colegas jornalistas, mas também as pessoas da sociedade civil gostaram desta conversa. Um muito obrigado, fica da minha parte e da parte da JOC e dos jornalistas de Cabo Verde, fica um grande obrigado, esperando voltar a nos encontrar consigo, não à distância, talvez venhas. Com certeza, adorei eu não estava lá por muito tempo, talvez uma semana, mas adorei Cabo Verde quando visitei e quando a gente passa por essa crise e podemos viajar de novo, adoraria ir lá e interagir com os jornalistas, com as outras pessoas aí. E é uma coisa que realmente eu quero fazer. E eu só queria dizer, não sei se alguém vai entrar no final para dizer isso, ou se você ia dizer, mas para quem, eu acho que vai ter link lá no seu site, né, também, e no site da Embaixada, para quem quer ver isso depois, que não conseguiu acompanhar, né. Não sei se você pode explicar como vai funcionar isso para as pessoas falar com seus amigos e coisa assim. Sim, o vídeo vai ficar publicado na página da Embaixada e também na página da JOC. Quem não viu em direto e poderá ver esta conversa a qualquer momento. Estará lá na página. Então? Tá bom, ótimo. Tá bom. Então, okay. Eu agradeço muito, Jeremias. Foi muito legal interagir com você. Obrigado também para os ouvintes, internautas que mandaram as perguntas, muitas perguntas muito interessantes. E, bom, só isso. Agradeço. Ok. Então? O senhor, acho que já está, já saiu do Facebook. Aproveitamos a Embaixada dos Estados Unidos para dizer que contamos com o seu patrocínio para trazer Bill a Cabo Verde depois disto tudo. Ótimo. Gostei.